Passa uma excepcional noite. Estamos aí novamente para descobrir se vai ter delay ou não vai ter delay. Tomara que não, mas vamos lá. O que tem pairado sobre a minha mente hoje, neste momento de transbordo, né, de transbordar, é a respeito de intencionalidade. Porque acho que em algum momento nós até já falamos como é importante a gente direcionar a vida para determinados alvos. E esses alvos eles têm a ver com etapas do processo, porque no fim das contas o propósito ele está muito mais relacionado com o avançar, né, com o caminho, do que com a linha de chegada, né? Então algumas pessoas confundem quando eu falo em propósito, propósito e destino, né? A gente sempre usa a metáfora da viagem, destino é a chegada, é o ponto final. A sua missão, como alguns gostam de falar, é algo que foi concluído e entregue. Mas o propósito, ele tem a ver com a caminhada, ele tem a ver com coisas que vêm do alto, né, ou de uma maneira alta, né, passam em você e voltam. Voltam para o Criador, voltam para as pessoas. O propósito sempre está relacionado a outras pessoas. E no meio desse caminho, você vai estabelecendo alvos para que você colha o seu desfrute. E esse desfrute vai ter características diferentes. Ele vai ter os momentos em que vai ser lazer, no sentido de descanso, de usufruir mesmo de recursos que estão disponíveis para você. E em outro momento, ele vai ter a ver com coisas que vão gerar, né, possibilidades de construção. Aí é que cada um vai dizer. Mas aquelas promessas que as pessoas costumam fazer no ano novo, elas são grandes indícios do que são alvos comuns do que as pessoas têm. Mas é importante que a gente diferencie os alvos dos sonhos, né? Sonho é para quem está dormindo, o alvo é para quem está direcionado. E lembre, quanto mais direta for essa direção, quanto mais certeira essa direção, maior será a velocidade. Quanto menos desvio tiver, maior será a velocidade, maior será a força, maior será o impacto. Quanto mais direcionada está uma seta, mais difícil é mudar o percurso, é retirá-la do alvo, né? E no meio disso, tudo que a gente vai fazer e construir precisa ser cheio de intencionalidade. E por que que isso é importante? E isso é importante no nosso processo de construção também. Para que você não caia naquela besteira de estar tentando sempre recomeçar. Não recomece. Utilize aquilo que você aprendeu e corrija a sua rota. Porque quem está sempre recomeçando está sempre voltando atrás. E você está sempre voltando atrás, você não está conseguindo ir para frente. Isso é lógico, né? Você está tentando uma nova rota cada vez, enquanto que aqueles que estão firmes e direcionados, quando sofrem um revés, eles simplesmente convergem a sua rota, né? Esse é o sentido de conversão. E por que que é interessante e importante pensar sobre intencionalidade? Porque uma das outras metáforas que a gente usa é sobre construção. Eu falava, né, sobre até esse capítulo do livro que vai falar sobre a nossa história como um prédio, né, que eu observo e tal. Tem muitas pessoas que elas querem agir simplesmente pela negação ou pela ação contrária. Então é algo do tipo assim, eu tenho alguns exemplos, algumas referências, algumas histórias, eu sei aquilo que eu não quero. E todo direcionamento, ele não é algo que está sendo construído, ou seja, não tem intencionalidade em construir, e sim em demolir, fazer tudo pelo oposto. Mas isso não é construir. Isso é simplesmente, né, demolir aquilo que já estava no passado. Se você faz todo o processo de demolição, mas você não teve a intenção de construir nada, vai chegar um momento que você vai estar estagnado, vai estar no zero. E é muito perigoso tentar direcionar os seus alvos se definindo por mudanças no sentido oposto, né? Por fazer o contrário, simplesmente. Né? Não que isso não seja importante, mas você não pode só viver fazendo o contrário do fulano, da fulana, do pai e da mãe. Porque
é muito difícil, né? Se você toma essa atitude de fazer sempre o contrário, você sempre vai estar indo para um oposto que está do outro lado e que também é extremo. E você quer saber por que isso acontece? Talvez você tenha aquela consciência de que você não pode ir para o extremo, que você até tenha a intenção, tem o desejo de encontrar o meio do caminho. Só que quando você está acostumado com o extremo, vamos tentar deixar isso visual. Tomara que não tenha delay hoje para não zoar tanto o plantão. Mas se você está no extremo, você vai tentar caminhar até chegar no meio. Só que como você está tão acostumado com o extremo, o meio vai parecer que não é suficiente. Você vai olhar para aquele extremo que você saiu, vai olhar para o meio e vai achar que você não está longe o suficiente. Por quê? Porque você não está sentindo aquilo que você acredita que é o ideal, que é o contrário. Mas aí é que está o pulo do gato. O ideal não é o contrário. O ideal é uma mescla dos dois extremos, é o centro. Só que como você ainda está desconfortável porque não teve aquela sensação de extremo oposto, você vai continuar retrocedendo, retrocedendo, vai continuar cedendo aquilo que ficou para trás. E aí você continua até que lá no outro extremo as coisas causam a sensação de que estão diferentes. E aí, se você tinha pais que eram rígidos com você, você vai ser extremamente liberal com as pessoas, com os filhos, mas nos seus relacionamentos. Se você tinha alguém que era extremamente controlador com o dinheiro, você vai ter controle zero. Se você tinha alguém que era muito ríspido nas palavras, você não vai ser alguém com uma comunicação assertiva, você vai ser alguém que só vai lançar palavras doces. Mas isso envenena as pessoas também. Você não dar o feedback que as pessoas necessitam, você deixa que a pessoa se estatela e você não fez nada para impedir. Você está vendo a pessoa aí bater com a cara no muro e você deixa ela ir. Você tem medo de ser mais firme e dizer, olha, preciso te alertar para algo. Então, o que que acontece? Se você nessa linha quer se reconstruir só se definindo pelo oposto, você vai gerar outros extremos. E aí, ou você vai tentar novamente retornar àquele extremo, ou você vai propagar isso em outras pessoas, você vai transbordar isso para outras pessoas. Perdão. Você vai ver que transbordo não é só dos aprendizados felizes que você tem. Você vai transbordar daquilo que você tiver cheio. Se um balde está cheio de água, vai transbordar água. Se ele está cheio de espuma, quando encher a capacidade, vai transbordar espuma. Se tiver de areia, quando encher até a borda, vai transbordar areia. E quem vai receber primeiro é quem está ao redor. O que você vai transbordar? O que você está perto de transbordar? Ou se você não está cheio, se você está meio vazio, está no meio do caminho, presta atenção no que você está colocando aí dentro. Porque aquilo que estiver perto da borda, ele vai transbordar. E olha que interessante, se você colocar terra num balde e começar a colocar água, a água vai chegar em cima primeiro, vai transbordar a água, mas vai ser água suja. E à medida que o tempo for passando e as coisas forem acontecendo, em algum momento transborda barro, que não dá para esconder. Transbordo é uma coisa natural porque as leis da física foram escritas dessa forma, não tem como ocupar o mesmo espaço. Então, você precisa tomar muito cuidado, porque ou você vai fazer isso com você mesmo, ou você vai transbordar na vida das outras pessoas essa questão de ir sempre para o extremo. E se você saiu de um extremo, e falei extremo pra caramba agora, né? Mas se você saiu de uma ponta e foi para a outra, e voltou, e foi, e voltou, vai chegar um momento que você não suspeita, que você não faz ideia qual que é a aparência do meio do caminho. E eu até acredito que vai haver algumas situações na vida que você vai passar de uma ponta, vai até a outra, e com a maturidade e o tempo você vai encontrando o meio do caminho. Mas isso não é uma receita para você fazer com tudo na sua vida. Não é porque algumas coisas deram certo que você vai aplicar isso para sempre. Né? A gente sempre precisa ter esse olhar crítico para aquilo que passou, para você tomar cuidado com isso. E como é que eu corrijo? Como é que eu não caio nessa tentação? É simples, identificando. Você não pode querer fugir e correr para o outro extremo. Você precisa decidir construir a partir de você.
Então você não vai construir a sua família sendo o contrário da família que você veio, ou sendo a réplica da família que você veio. Você não vai corrigir o rumo indo para o extremo oposto daquilo que você veio. Você vai definir os seus alvos e aí você vai construindo de baixo. Você vai pegar tudo aquilo que já aconteceu com você, vai ressignificar e vai entender disso que você fez o que vai te ajudar no seu novo, nessa nova definição, nessa clareza de propósito que agora você tem. E aí é nisso que você aplica as suas energias para você construir a sua própria casa. E aí você não vai estar construindo por meio de opostos. Você vai estar construindo com intencionalidade. Isso é fatal para um bom relacionamento, né? Vital, melhor dizendo, para um bom relacionamento. É vital para a sua autorrealização. E é isso que vai gerar os seus hábitos. Eu ainda não produzi coisas muito extraordinárias. Eu estou empilhando pressão para que o quanto antes eu possa ter o meu livro publicado, ter ele em mãos, para já ser um primeiro fruto desse ano, de tudo que está acontecendo. Então, externamente, não tem muitas coisas que já são palpáveis, mas as pessoas têm conversado comigo e elas têm observado alguns outros resultados que são mais superficiais, na minha opinião. E que tem mais a ver com algumas mudanças de hábitos. E como já passou aí um bom tempo, né? Temos aí em torno de 45 dias, porque eu comecei um pouco antes da virada do ano, uma semana antes da virada do ano. Tem muitos hábitos que a essa altura você já pode dizer que estão bem consolidados. E principalmente quem é mais próximo sabe como alguns desses hábitos eram muito diferentes do que eu praticava. Qual que é a origem disso? É a intenção de construir. Por isso que a única vez que eu consegui emagrecer, eu não estava me pesando todo dia. Por isso que quando eu finalmente consegui parar de fumar, eu não estava contabilizando os momentos em que eu estaria fumando cigarro. Simplesmente você para de ter aquele foco total voltado ao fim da jornada e você começa a curtir o processo. E quando você tem uma ativação da sua identidade, onde você compreende o seu propósito, isso vai se alastrando. E você começa a entender que existe satisfação no processo de todas as coisas, no movimento de todas as coisas. E isso é bastante transformador. E aí, um hábito que seja construído dentro de intencionalidade, ele vai acarretar em outros. Se você começa a acordar cedo, você vai sentir sono para dormir cedo. Se você está acordando cedo e sendo produtivo, você vai precisar de mais energia. Seu corpo começa a acusar o que são seus ladrões de energia e você começa a cortar. E aí, daqui a pouco, um hábito que foi construído em cima de intencionalidade, ele construiu um ecossistema de hábitos. Ó, tá aí um baita título para um livro. Esse já é meu, tá? Tá registrado, ninguém rouba. Um ecossistema de hábitos. O que é um ecossistema? É um sistema que é sustentável em si, em que um sustenta o outro e todos cooperam para a sobrevivência de todos. É legal demais isso, né? E tudo tem a ver com a intenção de construir, não o desejo de demolir e seguir simplesmente a contramão. E você quer saber uma dose de verdade só para a gente encerrar? É por isso que tem tanto movimento no mundo que é fracassado. São movimentos de contramão. Aqueles que mais deram certo não foram aqueles que queriam destruir a via contrária, é aqueles que queriam construir. Os movimentos que garantiram igualdade racial, né, em termos de lei, não foram os que queriam exterminar o que era diferente, eram os que queriam assegurar seus próprios direitos. E tudo que você observar na história, aqueles que triunfaram não foram aqueles que tentaram destruir o que era oposto, diferente, estranho. Foram aqueles que procuraram crescer em cima de uma intenção de construir. E o legado que o nosso mestre deixou
ele é baseado em construção. Ele desconstruiu crenças antigas, ele ressignificou coisas. Mas o cristianismo não era uma destruição do judaísmo, mas era a construção desse edifício cuja pedra